Olá, eu sou Daniela Benayon, diretora-presidente da Manaus Previdência. Estou no 7º ciclo de palestras do IPERON para conversar com vocês acerca do cálculo de pensão por morte e algumas ponderações após a emenda constitucional número 103 de 2019. Como Rondônia ainda não passou pela reforma da Previdência no Estado, a Lei Complementar 432 de 2008 continua valendo para o cálculo e a concessão das suas aposentadorias e pensões. O nosso alvo de hoje são as pensões e, para isso, nós vamos fazer uma contextualização. É importante nós sabermos quem são considerados beneficiários no regime próprio de Rondônia. São os segurados e os seus dependentes. E quem são os segurados obrigatórios? São os servidores públicos titulares de cargos efetivos, os inativos e os pensionistas. Os dependentes desses segurados são o cônjuge, a companheira ou companheiro, o filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, os pais e os irmãos, também não emancipados, menores de 21 anos. É importante nós fazermos aqui uma distinção entre as classes de dependentes. Cônjuge, companheiros e filhos são considerados dependentes de primeira classe, enquanto que pais são de segunda classe e irmãos de terceira classe. Portanto, se há filhos, cônjuge ou companheiro, a pensão será devida para essa classe de beneficiários, automaticamente excluindo pais. Assim como se houver pais, excluirá automaticamente os irmãos. Uma outra observação importante é que o ex-cônjuge e os ex-companheiros detentores de pensão alimentícia, esses permanecem com o direito no mesmo percentual que tenha sido fixado na decisão judicial ou na escritura pública, seja de separação ou divórcio consensual. Uma outra observação importante: os dependentes de primeira classe, que são cônjuge, companheiros e filhos, não precisam comprovar a dependência econômica, enquanto que pais e irmãos precisam comprovar. Também observamos que o tutelado e o menor sob guarda equiparam-se a filhos e que, no caso de concessão de pensão por morte por invalidez de irmãos, é necessário que essa condição tenha sido adquirida antes do óbito do servidor, assim como também para os filhos maiores inválidos. E quando se dá a perda da qualidade de dependente? Vai depender da classe desse dependente. Para o cônjuge, a perda da qualidade de dependente se dá pela separação ou pelo divórcio, desde que não tenha lhe sido garantida a pensão alimentícia. Para o companheiro, da cessação da união estável, também desde que não lhe tenha sido definida pensão alimentícia. Para os filhos, a pessoa a eles equiparados ou para os irmãos, essa pensão, essa qualidade dependente, ela vai cessar quando esses dependentes completarem 21 anos de idade. Se for deficiente, né, inválido, cessará quando cessar ou se cessar a invalidez. No caso de beneficiários cuja dependência econômica não é presumida, que são os pais e os irmãos, quando cessar a dependência econômica. Em se tratando de filho com idade superior a 21 anos, a pessoa ele equiparado ao irmão inválido quando cessada a condição de invalidez. Também pela morte do dependente, cessa a qualidade, pela perda da qualidade de segurado por aquele de quem depende
E, no caso do separado judicialmente, divorciado ou ex-companheiro que percebam alimentos pela constituição de um novo casamento ou de uma nova união estável. Então, ex-companheiros e ex-cônjuge que receba pensão alimentícia, caso venha contrair um novo matrimônio ou uma nova união estável, automaticamente eles devem perder a pensão por morte e, para isso, devem comunicar o Instituto de Previdência. Bom, e a partir de quando a pensão por morte é devida ao dependente? Ela é devida da data do óbito, se requerida até 30 dias após a sua ocorrência. Da data do requerimento, quando requerida após os 30 dias da ocorrência do óbito. Da data da prolação da decisão judicial, no caso de declaração de ausência, e da data da ocorrência do desaparecimento do segurado, se for por motivo de acidente, desastre ou catástrofe. Claro que mediante uma prova idônea. E quais são as naturezas, né, da pensão, das pensões? As pensões elas podem ser vitalícias ou temporárias. A vitalícia é aquela que só vai cessar com a morte, né, dos seus beneficiários, e a temporária é quando cessa a qualidade daquele dependente. Né? Por exemplo, dos filhos, quando completam 21 anos, ou no caso dos inválidos, quando cessa a invalidez. Os beneficiários da pensão vitalícia são o cônjuge, os pais e aquele ex-cônjuge ou ex-companheiro que receba a pensão alimentícia. Os beneficiários de pensão temporária são os filhos, os irmãos e os tutelados. Como se dá o cálculo da pensão? No caso de Rondônia, como não houve ainda a reforma da Previdência Estadual, as regras de cálculo da pensão, elas permanecem as mesmas de antes da emenda constitucional número 103 de 2019. Portanto, os proventos de pensão, eles serão iguais ao valor da totalidade dos proventos, se o servidor falecido for aposentado, até o limite máximo do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela que excede esse limite. No caso desse falecido, né, desse instituidor da pensão, ser aposentado na data do óbito. No caso dele ser ativo na data do óbito, o valor dos proventos dessa pensão corresponderão ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, respeitado o limite do regime geral, acrescido também de 70% da parcela que o exceder. Aqui vale uma observação. Para aqueles proventos ou aquelas remunerações que não ultrapassem o teto do regime geral, que hoje é de 6.433,57, a pensão por morte corresponderá a 100% daqueles proventos ou daquela remuneração, rateada em partes iguais entre todos os dependentes e com reversão de cotas. O que significa isso? Significa que, à medida que os dependentes detentores de pensão temporária forem atingindo a maioridade ou deixando de ser inválidos, automaticamente essa cota é revertida para os pensionistas que permanecem na qualidade de dependente daquele instituidor. Bom, trouxemos aqui um exemplo de cálculo de pensão por morte para ficar mais claro. Vamos supor que seja um servidor ativo ou aposentado que receba remuneração ou proventos de R$10.000. Nós vamos considerar o teto do regime geral, que em 2021 é de 6.433,57. Vamos deduzir 10.000 desse teto,
vamos encontrar a diferença de 3.566,43. Dessa diferença encontrada, nós vamos apurar 70%, que vai corresponder a 2.496,50. Então, a pensão por morte vai somar o valor de 8.930,07, que vai ser o resultado do teto do regime geral, mais os 70% do que excede o teto, conforme nós conversamos na tela anterior. E aí aqui cabe uma observação. O reajuste anual vai ser de acordo com o regime geral ou pela paridade, a depender da regra de aposentadoria ou da data do óbito. Bom, e quais são as regras de pensão por morte que estão válidas para os dependentes de servidores federais a partir da reforma da Previdência? Elas estão previstas no artigo 23 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Aqui cabe uma ponderação, dizer para vocês que para essas regras valerem para os servidores do estado de Rondônia, é necessário que haja uma lei local para aplicação dessas regras. Por ora, as regras que estão válidas são as que nós conversamos no exemplo anterior. Até o limite do regime geral, 100%, mais 70% do que exceder. Então, vamos ver o que está válido para os federais. Pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% dos proventos recebidos pelo aposentado ou, se for ativo, daquela remuneração que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Então, as cotas por dependente, elas cessarão com a perda dessa qualidade e não serão revertidas aos demais dependentes, preservando o valor de 100% da pensão por morte somente quando o número de dependentes remanescentes for igual a 5. Temos uma regra específica para dependente inválido, que nós vamos ver também no exemplo, e o tempo de duração da pensão e das cotas individuais por dependente até a perda da qualidade do segurado, o rol de dependentes, a qualificação e condições para enquadramento serão as mesmas estabelecidas para o regime geral. E o reajuste também será dado na mesma data e mesmo percentual do regime geral. Bom, então no exemplo prático nós temos um cálculo de pensão por morte, supondo que sejam beneficiários a esposa mais 2 filhos menores. Se o servidor falecer na condição de aposentado, a base de cálculo serão os proventos. Se falecer ativo, a base de cálculo será simulada como se fosse aposentado por incapacidade, ou seja, 60% da média de 100% dos salários de contribuição, acrescidos de 2% por ano que exceder os 20 anos de contribuição. Então, encontrado o valor, nós aplicamos 50% da cota familiar mais 10% por dependente. Então, no nosso exemplo, o instituidor é aposentado e recebe de proventos R$7.000. Vamos apurar 50% desses R$7.000 será R$3.500. 10% por cada dependente, R$700 a cota. Então, será R$3.500, que é a cota familiar, mais 3 vezes R$700, porque são 3 dependentes, esposa mais 2 filhos menores. Então, 3 vezes R$700 dará R$2.100, que somados aos R$3.500 da cota familiar, somará o total de R$5.600 de pensão por morte.
Temos aqui um outro exemplo prático, supondo que os beneficiários sejam a esposa mais 2 filhos menores, sendo que um dos filhos seja pessoa com deficiência. O servidor falecido na condição de aposentado, sendo o valor dos proventos também R$ 7.000. Nós vamos encontrar 100% do valor até o teto do regime geral de previdência social, que é R$ 6.433,57, agora no ano de 2021. Mais 80%, que é o resultado da cota familiar de 50%, mais 30%, sendo 10% por cada dependente, sobre a parcela que excedeu o limite. Então, pegamos os 7.000, deduzimos do teto do regime geral, vamos encontrar a diferença de R$ 566,43. Dessa diferença, nós apuramos 80%, que dará o resultado de R$ 453,14. Então, o resultado dessa pensão será de R$ 6.886,71. Essa é a diferença, né, da forma de cálculo quando há um dos beneficiários sendo pessoa com deficiência e de quando não há. Bom, de tudo que nós já falamos até agora, eu penso que o que é de maior relevância, considerando que não houve ainda a reforma da Previdência no Estado de Rondônia, é o acúmulo de benefícios. Porque esse dispositivo da emenda constitucional, ele se aplica também aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a partir da reforma da Previdência. Ou seja, a partir de 13 de novembro de 2019, todos os entes subnacionais são obrigados a adotar essa nova regra de acúmulo de benefícios, né? E, portanto, benefícios de pensão com aposentadoria. Ressalvo que não há necessidade de lei local para aplicação dessa regra de acúmulo aos seus servidores. Bom, então, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes de exercício de cargos acumuláveis. Então, serão permitidas as acumulações de benefícios, onde é assegurado o recebimento integral do benefício mais vantajoso e uma parte dos demais benefícios. Então, os acúmulos. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes de atividades militares. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou do RPPS, ou com proventos de inatividade de militares. Ainda, pensões decorrentes de atividades militares com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou do RPPS. As restrições não são aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor da emenda constitucional. Então, aqui nós temos a preservação, por óbvio, do direito adquirido. Aqueles que já acumulavam permanecem como estão. Aqueles que passaram a acumular a partir da reforma da Previdência já entram nessa nova regra. Então, o beneficiário ele poderá optar pelo benefício mais vantajoso a qualquer tempo, em razão da alteração de algum dos benefícios. E essas regras elas podem ser alteradas, considerando que as regras elas foram desconstitucionalizadas e agora elas dependem de legislação infraconstitucional para serem alteradas. Por ora, quais são as providências a serem adotadas pelos regimes próprios? Uma delas é alimentar mensalmente e consultar o SIG-RPPS, que é um sistema disponibilizado pela Secretaria de Previdência aos entes,
e que por meio dele nós temos a oportunidade do cruzamento das diversas bases de dados de todos os regimes próprios e também do regime geral, para verificar se há ou não acúmulo de benefícios, caso eles tenham sido concedidos, né, passados a ser acumulados depois da reforma da Previdência. Uma outra providência é exigir declarações de existência ou inexistência de benefícios em outros regimes para compor o processo de pensão, ou ainda uma declaração do beneficiário no sentido de que não acumula benefícios e que comunicará ao Instituto se vier a acumular. Na minha opinião, essa última opção ela é bastante frágil, porque a gente vai ficar, né, à mercê do que nos for declarado. Então, por hora, me parece uma melhor providência exigir essas declarações, pelo menos do regime geral e dos regimes e do regime próprio, pelo menos da capital, né, no caso de Rondônia, né, exigiria a declaração do regime próprio de Porto Velho. Aqui em Manaus, nós exigimos a do regime geral e da Amazonprev, que é a gestora do regime próprio do Estado. Bom, vamos ao exemplo para que fique mais claro essa questão da acumulação. Vamos supor que uma viúva seja aposentada e receba de aposentadoria R$12 mil. O instituidor, que era o cônjuge, faleceu deixando uma pensão de R$5 mil. Como nós falamos anteriormente, ela vai poder optar pelo melhor benefício, né, pelo maior, pelo mais vantajoso, que no caso do exemplo é a aposentadoria de R$12 mil. Então pronto, essa ela já preserva 100%. A pensão ela vai ser proporcionalizada de acordo com as faixas de salário mínimo. O primeiro salário mínimo a gente considera 100% e já reserva. O segundo salário mínimo, 60%. O terceiro, 40%. O quarto, 20%. E, a partir de 4 salários mínimos para mais, reserva-se 10%. Então, depois de fazer toda a busca dos percentuais, todos os cálculos, nós vamos somar esses resultados. No caso do exemplo, a soma total de todos os percentuais foi de R$ 2.479. Percebam que, então, o valor, né, do que essa viúva vai receber após a reforma da Previdência vai ser R$ 14.479, que vai ser a soma da aposentadoria, que ela já tinha, mais a pensão por morte que ela adquiriu após a reforma. Portanto, já inclui-se na regra nova de acúmulo de benefícios. Caso essa aposentadoria mais pensão fossem acumuladas antes da reforma, essa viúva receberia o valor total, que seria de 12 mil mais 5 mil, totalizando R$17 mil de pensão. Bom, então essas eram as ponderações que eu tinha para fazer. Agradeço pelo convite do IPERON, foi um prazer participar e contribuir para a disseminação, né, da cultura e das regras previdenciárias do Estado de Rondônia. Eu deixo aqui o portal da Manaus Previdência para que vocês nos sigam. Nos sigam nas redes sociais também, no Facebook e no Instagram. Deixo meu e-mail para o envio de dúvidas, caso surjam. Muito obrigada.